Boa noite a todos. Desculpem o atraso, foi um erro aqui, foi um problema aqui na liberação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Desculpa aí o atraso, foi um problema aqui na internet, né? No acesso, né? Que eu não estava conseguindo acessar e pedi novamente um novo acesso à nossa irmã Claudeci. Boa noite, Maria Nália, Lenice, Analice, Aline. Sejam bem-vindas, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja. E desde já vamos rogar a espiritualidade para que possa nos ajudar em nome de Jesus, em nome do nosso querido Henrique Salazar Azevedo de Castro, abençoando a todos que estão conectados a essa live, a todos que estão ligados por pensamento, a todos que estão sob os cuidados das nossas preces, na nossa casa espírita, que possamos todos nós nesse momento usufruir um pouco da mensagem que não nos pertence, mas sim aos espíritos, e que essa mensagem possa de alguma forma contribuir para as nossas transformações espirituais. Que assim seja. Boa noite, Marineide. Boa noite, Claudeci. Nós vamos, como de costume, realizar nossa live aos domingos. Boa noite, Ivonete. Que na realidade ela substitui as nossas, momentaneamente, temporariamente, as nossas reuniões presenciais. Mas não deixamos de realizar os nossos trabalhos. Escolhemos o tema o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus que na realidade se fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pronunciou essa mensagem foi João Batista. E encontramos no livro do evangelista João, em que quando ele avistou Jesus, João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Cordeiro de Deus que tira o pecado, a gente precisa entender o que é isso na realidade. E vamos recorrer aqui à doutrina espírita para entender, lógico. Vamos recorrer a Emmanuel, vamos recorrer a Paulo de Tarso, vamos recorrer aos estudos de Haroldo Dutra, e assim poderemos entender um pouco mais sobre o que significa esse Cordeiro de Deus. Ele tira os pecados? Como é que é isso? Então, iniciamos a nossa palestra falando, nós vamos para uma outra civilização. Boa noite, Dona Maria, Luiz Cláudio, Janete, boa noite. Boa noite, Claudivan. Vamos para uma outra civilização, que era a civilização grega. Na realidade, Paulo de Tarso, ele fora forjado nas melhores escolas da civilização grega, e ele, educado entre os hebreus, na elite, né, do povo judeu, e naquele momento, Saulo de Tarso, ele estava na eminência de assumir uma das cadeiras mais importantes do Sinédrio, que seria substituir o Gamaliel. E com certeza Paulo de Tarso, ele estudou e ele conhecia a civilização, a cultura grega, e utilizou-se desses conhecimentos também para aprofundar
a sua mensagem evangélica. Naquela época, na Grécia, existia algo que se chamava o teatro. Dezenas de milhares de pessoas, elas iam ao teatro para assistir a uma peça, a uma tragédia. Nós somos muito impactados pelas tragédias, né? E desde que a tragédia não seja conosco, mas nos deparamos com muitas situações trágicas. E naquela época, os gregos se juntavam para assistir a uma peça, a uma tragédia. E dentro dessas tragédias, nós nos lembramos da tragédia do herói trágico Édipo. Acredito que vocês já tenham escutado falar, mas o marido de Jocasta, o rei Laio, ele tinha uma vontade, um desejo de ter um filho. E ele foi ao oráculo de Delfos consultar o deus Apolo, nesse desejo que ele tinha de ter um filho que seria o seu sucessor. O oráculo disse que ele não poderia ter esse filho, pois o filho que ele viria a ter iria matar o pai e se casar com a mãe. Seria um parricídio, um crime de um filho contra o pai e uma relação incestuosa. O rei Laio, mesmo assim, decidiu ter o filho, e quando o filho nasceu, ele decidiu abandoná-lo. Prendeu Édipo pelos pés, através de um guincho, e deixou numa região a esmo, para que ali ele pudesse morrer. Édipo significa pés inchados. Então, passava ali um homem, viu aquela criança, decidiu recolher e entregou ao rei de Corinto. O rei de Corinto criou Édipo como se fora o seu próprio filho. E em uma determinada ocasião, quando Édipo já havia chegado à sua maioridade, estava participando de um banquete entre os súditos do rei de Corinto, alguém embriagado levantou e disse que Édipo seria um filho postiço. Até então, Édipo, ele não sabia dessa história. O rei Laio se livrou da maldição, abandonou o filho e Édipo decidiu buscar novamente, como eles tinham esse costume, procurou buscar o oráculo de Delfos ou o templo de Apolo para entender aquela situação em que ele estava vivenciando. Ele era o filho postiço? Como assim? E então o oráculo respondeu para Édipo: você vai matar o seu pai e vai se casar com sua mãe. Ele assustou-se com aquela revelação e decidiu abandonar os seus pais, que ele achava que eram os seus pais verdadeiros, biológicos, porque ele não queria matar o seu pai. Então ele decidiu fugir, decidiu ir para bem longe. Em determinado momento, eis que ele se encontrava com uma comitiva de um rei. E esse rei era Laio. Laio se encontrava com 2 escravos, o cocheiro e mais um integrante da corte. E Laio começou a usar de violência porque queria tirar Édipo do meio da estrada. Édipo se encontrou naquele momento com o rei Laio. E aí
Édipo, que carregava com ele como se fosse uma bengala, porque ele mancava, ele tinha os pés inchados, ele acertou com duas pancadas muito fortes, matou um dos escravos, e com uma pancada só, o rei se encontrava na espreita, ele matou Laio, que era o seu pai. Um escravo que estava lá, o que sobrou fugiu e foi contar à rainha o que havia acontecido. Envergonhado, ele contou uma outra versão, porque ele não ficou para defender o seu rei. Ele contou que o rei tinha sido assaltado por vários bandidos, salteadores, e ele ficara tão marcado por essa culpa, por esse recalque, não contando a verdade à rainha, ele pediu para que ela liberasse ele para trabalhar no campo, porque aquela situação teria o deixado muito traumatizado. Ele se sentia culpado, mas a rainha não sabia da verdadeira situação. A profecia havia se cumprido, a primeira parte. Édipo matou o seu próprio pai. E por sua vez ele não sabia que era o seu pai. Mas naquele momento, em Tebas, estava acontecendo uma situação muito difícil. Havia uma esfinge na entrada de Tebas que estava devorando todos os jovens, os súditos, porque era a esfinge, ela propunha um desafio. E as pessoas deveriam responder a pergunta da esfinge, o desafio da esfinge. Se os jovens não respondessem ao desafio da esfinge, ela devorava o jovem e, por sua vez, ele morria. Então, o destemido Édipo chegou em frente à cidade de Tebas e se deparou com a esfinge, que logo propôs para ele o desafio. Queria que ele respondesse o que significava que na primeira fase do dia, na manhã, a pessoa anda de 4 patas, no meio-dia ela anda com 2 patas, com 3 pés, e ao anoitecer ela anda com 3 pés. O que significava essa metáfora, esse desafio? Pela manhã, alguém anda de 4 pés, no meio-dia anda com 2 e ao anoitecer anda com 3. Édipo não vacilou e disse que era o homem. No primeiro momento, criança, ela anda de 4 patas, de 4 pés, ela engatinha. Ao meio-dia, ela se torna adulto, ela anda com os 2 pés, ela cresce. E ao anoitecer, a pessoa envelhece e precisa de uma bengala, ou seja, ela vai andar com 3 patas, com 3 pés. A esfinge viu que ele respondeu a pergunta, então ela, por sua vez, caiu no despenhadeiro e morreu. E Édipo entrou na cidade em Tebas como um herói. E o prêmio do herói seria casar com a rainha. E a rainha, nesse momento, ela se encontrava viúva. E a rainha era Jocasta. Jocasta era nada mais, nada menos do que a mãe biológica de Édipo. Casaram, foram felizes por um bom tempo, tiveram vários filhos, mas eis que aconteceu uma outra peste em Tebas. Ele agora era rei de Tebas e consultaram o oráculo e disseram: enquanto não vingarem o assassinato do rei Laio, essa peste
irá acometer a cidade de Tebas. Foi quando mandaram trazer Tiresias, que era como um cego, que era como se fosse o médium, alguém que se comunicava com os espíritos, mas naquela época alguém que se comunicava com os deuses. E através das informações de Tiresias, que ele disse que a peste só iria ser banida de Tebas quando pudesse vingar a morte, o assassino e a morte do rei Laio, o rei de Tebas. Então, depois de todas as informações, Édipo chegou à conclusão de que ele havia matado seu próprio pai e que havia desposado a sua própria mãe. Jocasta, ao ter a informação necessária, quando tudo ficou muito claro para ela, ela se matou se enforcando. Édipo, ao ver essa cena, uma cena muito trágica, é um erro trágico, como diz, o erro trágico é um erro estrutural. Édipo retira alguns alfinetes de ouro do vestido de Jocasta e perfura os seus próprios olhos e pede, então, para que o irmão de Jocasta possa banir ele daquele local e ele ali vá viver os dias tentando entender e sofrendo aquele erro trágico. As pessoas se reuniam no teatro grego para assistir a essas tragédias. E essas tragédias levavam os gregos a um processo que nós chamamos, que eles chamavam de catarse. Catarse significa uma purificação. E todos saíam de lá pensando, isso poderia ser comigo. Todos saíam muito impactados do ponto de vista emocional. E a catarse levava a uma purificação. Mas aí, o que faz com que aconteça uma tragédia do ponto de vista da mitologia grega? A tragédia, ela acontece porque existe um detonador que se chama o erro trágico, ou o erro estrutural, como possamos dizer. Uma casa, quando ela é construída, ela é construída em cima de uma planta, de um projeto. Se houver um pequeno erro no projeto, a gente pode pintar a casa como for, mas a casa vai ruir. A gente pode cuidar aqui, pode cuidar ali, pode cuidar de qualquer forma. Mas a casa vai ruir. E esse erro estrutural, e esse erro trágico, ele é chamado em grego de hamartia. Na tradução para a nossa língua portuguesa e para o latim, hamartia significa pecado. Passamos um bom tempo com uma concepção muito errônea de pecado. Porque o hamartia é um erro trágico, é um erro estrutural, é um pecado, e o pecado significa você errou o alvo. Você errou o caminho, você desviou-se do caminho, da rota. Nós passamos muitos séculos achando que pecado era falar mal da Santa Igreja, que pecado era falar mal de tal santo, que existia o pecado mortal. Quando eu era muito criança, eu estava me preparando para a primeira Eucaristia, para a primeira comunhão. Minha primeira formação religiosa educacional foi no catolicismo,
por uma opção minha, meus pais não tinham nenhum compromisso muito acentuado com a igreja. E certa feita, uma das pessoas do catecismo estava ao meu lado, era uma professora, e ela disse: existe o pecado mortal. Aí eu perguntei: o que é o pecado mortal? E ela respondeu: o pecado mortal é algo que você faz na sua vida e que não existe perdão e que você vai ficar no fogo do inferno por toda a eternidade. Eu fiquei tão assustado, eu era uma criança, que ela percebeu, ela olhou assim: não, mas não se preocupe, que você não fez nenhum pecado mortal. Então passamos a nossa vida toda carregando essa concepção de pecado, de que é algo muito forte. E pecado é algo que, na sua tradução, diz: erramos o alvo. Nós erramos, nós saímos da rota. É a hamartia, como diz os gregos. Mas aí, como é que se faz? Se a gente olha a figura de Édipo, como é que ele poderia entender? Ele não tinha conhecimento que aquelas coisas iriam acontecer. Era inevitável para ele. Era tudo muito inconsciente, existiu as profecias, mas mesmo assim ele incorreu em hamartia, ele incorreu num erro trágico. Independia dele, mas se a gente for olhar, era como se aquilo que deveria acontecer foi algo que ele plantou em existências passadas. Mas como transcender a isso? Como fazer com que o indivíduo não caísse no erro estrutural, no erro trágico, na hamartia? Os gregos, eles não trouxeram para a gente a resposta. Porque para vencer a hamartia, a humanidade está em volta dessa coisa que nós chamamos do pecado, da hamartia, do erro estrutural, do erro trágico. Que para a gente conseguir vencer e sair desse estado em que a humanidade se encontra, a gente precisa transcender. Mas os gregos não nos deram essa resposta, eles não conseguiram responder a isso. Então, quais são os elementos que compõem o pecado, que estrutura a hamartia? Primeiro, é esquecimento do passado. Nós não temos nenhum conhecimento de que fomos no passado. Nós só temos pequenas gotas. E graças a Deus que nós não temos conhecimento. Graças a Deus. Então aproveitemos essa oportunidade para quê? Para fazer o bem. Esquecer essas coisas do passado, porque o passado é preciso que a gente ressignifique, mas de uma outra forma. E aí eu vejo tantas pessoas aí preocupadas em querer fazer TVP, regressão de vidas passadas, e se nós tivéssemos na realidade o conhecimento do que fizemos em 5 reencarnações, nós estaríamos hoje com a cabeça muito baixa, cabisbaixo, e as pessoas iriam dizer: ah, fulano é muito humilde. Não é que fulano seja humilde, fulano está constrangido. Você estaria constrangido de saber o que você fez em 5 reencarnações passadas. Nós não temos estrutura, condição espiritual de ter acesso a essas informações. Eu não sei se é no livro Mensageiros, mas tem um espírito que, ao se encontrar do outro lado, ladeado por uma equipe de psiquiatras, de psicólogos, de outros profissionais, ele tem um acesso a uma tela de mais de 200 polegadas, 100 polegadas, 4, 5K. Que se fala essa tecnologia, né? Eu estou falando só, a tecnologia do mundo espiritual é melhor do que a nossa. Mas essa tela de 200 polegadas em tecnologia 4K,
é nada mais, nada menos do que o nosso perispírito. O espírito, ao desencarnar, ele teve acesso à sua reencarnação passada, não a atual, mas a reencarnação passada. Ele não teve estrutura, precisou ficar internado por 2 meses, porque as informações eram muito fortes. Depois de 2 meses, ele retornou para ter acesso a uma reencarnação anterior àquela que ele acessou. E aí, ele teve que passar mais 3 meses internados, porque ele não teve estrutura de suportar as informações do passado. Numa terceira vez, ele foi acessar, e aí ele se descompensou mais uma vez, e os espíritos disseram: basta, você não tem condições de acessar o seu passado. Então a hamartia é o esquecimento do passado. Nós não temos conhecimento do passado e não deveremos ter. E outro fato importante da hamartia é o desconhecimento do futuro. Nós não temos nenhum conhecimento do que acontecerá com a gente daqui a 1 semana, a 2, ao mês. As pessoas entram nas nossas vidas e muitas vezes essas pessoas colocam as nossas vidas de ponta cabeça. Mas a gente não tinha nenhum conhecimento de que essas coisas iriam acontecer. Então é o desconhecimento do destino. Nós não temos conhecimento do destino. Nós não temos conhecimento do passado e nós não temos conhecimento do futuro. E Deus sempre está dando uma oportunidade para a gente recalcular a nossa vida. Porque em muitos momentos, e a gente acredita, diga-se de passagem, a gente diz assim: eu tinha um controle da situação. E eu pergunto a você, desde quando nós temos controle da nossa situação? Como falávamos, as coisas acontecem, as pessoas entram na vida das outras e elas de certa forma, mexem, bagunçam tanto a vida das pessoas. Muitos dos nossos entes queridos prometem do outro lado que vão nos ajudar. E ao chegar aqui, essas pessoas, elas fogem do compromisso. Nós fugimos do compromisso. Lembramos de Chico Xavier, que ele precisou sair de Pedro Leopoldo como se fosse um fugitivo. Mas a missão não poderia ser desfeita. Deus estava trabalhando naquele momento, recalculando. A missão não poderia ser desestruturada. Aí veio Valdo Vieira para dividir com Chico Xavier o trabalho da psicografia, e Valdo Vieira abandonou Chico Xavier nos Estados Unidos. E Chico Xavier caminhou só. São essas coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós não temos o conhecimento do que vai acontecer. E isso é importante, que não tenhamos conhecimento. Porque senão a gente perde a individualidade, a gente perde a espontaneidade. Se a gente soubesse o que vai acontecer. E os espíritos, os nossos guias, eles nos conhecem e eles sabem do que vai acontecer. E muitas coisas do que vai acontecer. Porque há 5 reencarnações, ou há mais de 5 reencarnações, nós estamos voltando com as mesmas pessoas e nós estamos nos acometendo nos mesmos erros, nas mesmas ramatias com essas pessoas. Então, uma das questões fundamentais da estrutura do pecado é o desconhecimento do nosso destino. Nós não temos conhecimento do nosso destino. E outra coisa que estrutura o pecado é o interesse pessoal. O que é esse interesse pessoal? No Livro dos Espíritos tem a pergunta de número 895. Kardec pergunta aos espíritos assim:
Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, posto de lado os vícios, o orgulho, o egoísmo e tantos outros, dos quais a gente não pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? A gente pensava que era o sinal mais característico da imperfeição é o orgulho e o egoísmo. E os espíritos falam, é o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado futuro. Então, é outra questão que estrutura o pecado, que é o interesse pessoal. Nos momentos em que mais nós, no passado, gozamos, no momento em que mais nos sentíamos felizes ao espoliar, ao tirar os bens de alguém, nós estávamos muito felizes, mas alguém estava chorando. Alguém chorou. Quando nós traímos a confiança das pessoas, em muitos momentos a gente estava muito feliz, mas a gente estava fazendo alguém chorar. É o interesse pessoal. E aí nos lembramos, como é Páscoa, nós nos lembramos de Paulo. Paulo estudou todas essas questões do teatro grego, ele utilizou-se muitas vezes desses termos nas cartas. Como já falaram no início, ele fora forjado nas melhores escolas da Grécia. Ele era um cidadão do mundo. E ele escreve uma carta, que é a carta aos Hebreus, que para muitos, essa carta não é de Paulo. Porque Paulo, ele não se cita nessa carta e ele traz todo um linguajar voltado para os judeus. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel fala que naquela época Paulo já estava com mais de 70 anos, Paulo estava preso em Roma, Paulo já vislumbrava que estava perto do seu desencarne. Ele que antes era Saulo, que conheceu, que defendia o judaísmo, que defendia Moisés, que defendia aquele Deus tribal, aquele Deus nacional, e que em determinado momento ele conheceu algo que era muito mais transcendente do que o judaísmo, que foi Jesus, que é uma proposta extraordinária que mudou a vida dele. Mas ele queria, depois disso, levar a proposta para os seus irmãos de raça e ele foi ignorado por eles. Nas cidades, os maiores problemas que Paulo tinha quando Paulo conseguia montar uma igreja, as perseguições maiores eram dos seus próprios, da sua raça, os judeus que não aceitavam. Como aceitar agora um carpinteiro que morreu na cruz ser o nosso Messias? Porque os judeus, a concepção era que era um Deus nacional, um Deus tribal, e se você estivesse bem, era porque Deus estava ali abençoando. Se você estivesse mal, porque estava faltando alguma coisa. Então, a preocupação dos judeus era muito com a vida material, não existia uma preocupação com a vida do espírito. E aí Paulo conhece Jesus e aí traz um Messias
que é diferente daqueles que os judeus esperavam que seriam um político, que queria impor, que deveria impor o judaísmo ao mundo, porque até então era o Deus nacional, o Deus tribal, o meu Deus, e todos os povos eram assim. Os babilônicos, os sírios, os assírios, o meu Deus, o Deus de cada um deveria ser superior ao Deus da outra raça. Então, Paulo, ele estava muito decepcionado com seus irmãos de raça, de etnia. Foi quando alguém chegou, segundo Emmanuel, chegou e disse: não esqueça os seus irmãos de raça. Foi quando Paulo começou a escrever a carta aos Hebreus. E segundo Emmanuel, Paulo escreveu essa carta durante 2 meses. E muitas vezes via Paulo escrevendo essa carta com lágrimas nos olhos. E Paulo usa todo aquele simbolismo do templo, o templo de Jerusalém. E esse templo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte onde todo mundo participa, onde todo mundo pode entrar, onde é feito o sacrifício. Tem que se, no dia do sacrifício, é dedicado ao templo e ao sacerdote, que irá fazer o sacrifício, um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser perfeito. Esse cordeiro não pode ter nenhuma mancha. Isso é a tradição, isso é a religião dos judeus. E esse cordeiro tem que ser sacrificado para expiar os pecados, a hamartia do povo judeu. Então, nesse primeiro pátio do templo, todos podem participar e onde vai existir o sacrifício. Na segunda parte do templo é o local santo, onde apenas os sacerdotes podem entrar. Nesse local é onde se acende o candelabro, é onde se coloca os pães ázimos, é onde se coloca as essências. Existe uma escala para cada dia participar um sacerdote. E no terceiro pátio existe o local que é o Santo dos Santos, que lá só entra o sumo sacerdote, uma vez no ano, para fazer o sacrifício, que é pedir a expiação e o perdão de todos os pecados. É o dia que chamam o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E ali se encontra a Arca da Aliança, para quem conhece a história dos judeus, e as tábuas de Moisés, as leis escritas, os 10 mandamentos. Ali o sumo sacerdote leva o sangue do cordeiro e ele esparge por sobre a tampa da arca e faz um pedido coletivo para que os pecados de todos os judeus sejam perdoados. Se formos analisar, se formos utilizar de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, Calderaro vai falar que o nosso cérebro ele é dividido em 3 andares. Calderaro vai dar uma aula a André Luiz sobre a nossa estrutura cerebral. 16 anos antes de um neurologista ele trazer para a ciência esses 3 níveis cerebrais que existem. O primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. André Luiz falava isso 16 anos antes, em 1954, através de Calderaro, que ele dizia que na base do nosso cérebro, na primeira parte, é o nosso cérebro reptiliano, é onde se encontram os instintos, é onde se encontram os automatismos. É aí que nós podemos fazer a comparação com esse primeiro
essa primeira parte do templo dos judeus. A segunda parte, o segundo piso do cérebro, dizia Calderaro, é a nossa consciência. A primeira parte é o subconsciente, a segunda parte, o segundo nível, o segundo andar do cérebro seria a consciência, onde desenvolvemos a vontade, a cognição, e a terceira parte, o terceiro nível do nosso cérebro seria o superconsciente, onde estaria inscrito as leis de Deus, onde estaria as nossas potencialidades futuras. E aí nós nos deparamos com essa simbologia que Paulo traz na carta aos Hebreus, que aí tudo se encaixa, porque no terceiro nível do templo, lá se encontram as leis de Deus, que só entrava um único, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer o pedido do perdão das ofensas, através de um sangue de um cordeiro que eles achavam que o sangue de um animal, que o sacrifício do animal iria apaziguar a ira de Deus. Então, nós temos dentro de nós mesmos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Mas aí é interessante porque o que é que tem a ver tudo isso? Porque o que é que tem a ver tudo isso com a questão de Jesus ser o Cordeiro? Jesus se auto-intitula depois ele ser o Cordeiro, porque João Batista disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas aí as pessoas acham, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, e aí o seu sangue vertido na cruz limpou os pecados da humanidade. Então, nós vamos entender e a gente precisa separar a letra do Espírito para que a gente possa compreender por que Jesus é denominado o Cordeiro de Deus, porque ele se sacrificou, porque ele se imolou por nós. Nesse momento, nós, para vencer o pecado, a gente tem que, nesse momento, nos momentos mais difíceis, onde a nossa vida ela muda de uma forma tal, como na tragédia grega, a gente sai de uma situação muito boa para uma situação muito ruim, quando a gente não tem nenhuma perspectiva do futuro. A primeira condição para a gente vencer a hamartia significa ter fé. Mas a fé aí não é acreditar. A origem da palavra fé vem do grego, que se chama fides, que é confiança. A gente precisa confiar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, se a gente não confiar, a gente não consegue ficar de pé, a gente não consegue suportar as cargas pesadas que virão e que vêm na nossa existência. Então a gente precisa ter confiança em Deus. Como dizia o Papa Francisco, deixa que Deus possa te surpreender. E nós espíritas temos uma estrutura de fé muito diferente da estrutura de fé das outras pessoas. Porque nós temos uma fé raciocinada, porque nós sabemos que o que passamos hoje, a gente tem explicação no passado. E se a carga está muito pesada, é preciso a gente lembrar quando Jesus falou. Jesus disse, afasta-se, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Entrego-te em tuas mãos. A gente precisa se entregar nesse momento a Deus, deixar que Deus guie, que Deus cuide, que Deus possa dirigir a nossa vida. É aquela coisa de quem dirige, está se guiando pelo GPS. O GPS diz para você seguir à esquerda e você diz, não, eu acho que tenho que seguir à direita. Então você é preciso nesse momento seguir o GPS de Deus, se entregar, porque vai ter momentos nas nossas vidas que vão ser tão provacionais, tão difíceis,
que se nós não tivermos essa confiança, a gente não suporta. E aí, a segunda questão para a gente vencer essa coisa da hamartia significa o desinteresse pessoal. Por que a gente diz isso? Porque naquele momento da crucificação, Humberto de Campos vai nos falar que Jesus estava no madeiro, nos últimos instantes. Os seus órgãos já estavam praticamente todos detonados através daqueles romanos que enfiavam as lanças. Como diz Chico Xavier, todos eles obsidiados, as trevas ali estavam, obsidiando para que a cena pudesse ser mais trágica possível. Mas do outro lado do plano espiritual, existia uma festa extraordinária. Eram espíritos puros que vinham, que iam numa maior festa, porque o Evangelho havia sido implantado na terra 100%. Jesus havia cumprido a sua missão de forma integral. O Evangelho estava escrito na terra definitivamente. E todos estavam naquela festa. E existia lá um espírito, como semelhante ao nosso Tribunal de Justiça, alguém que estava anotando no caderno todos aqueles que estavam se implicando com as leis de Deus. Com aquelas leis que foram trazidas a princípio no Monte Sinai, que estava no terceiro nível, no terceiro plano do tabernáculo dos judeus. Então estava anotando ali todas as pessoas que estavam sendo implicadas. Foi quando, nesse momento, se aproximou de Jesus, diz Humberto de Campos, o anjo da caridade. Se avizinha próximo aos lábios de Jesus, ele já não conseguia mais falar quase nada. Sem forças, corpo ao quebrado. E ele diz assim, ao ouvido do anjo da caridade: vai em busca de Judas Iscariotes, porque ele acabara de se suicidar. Naquele instante, o anjo da caridade saiu, através da ordem do governador espiritual do plano terra, em busca de Judas Iscariotes. E nesse momento, o interesse pessoal fora vencido através do interesse coletivo. Jesus utilizou o interesse dos outros em prol do Evangelho e não o seu interesse pessoal. E daí nós entendermos o porquê Jesus é o Cordeiro que se imolou, que tira o pecado do mundo. Você quer vencer a hamartia? Você quer se libertar do pecado? Olhe para o guia. Olha para Jesus na pergunta 625. Está lá dizendo: qual o guia mais perfeito que Deus tem apresentado à humanidade? E os espíritos responderam das perguntas mais singelas, com a única palavra. Eles respondem: Jesus. Qual o guia mais perfeito que Deus tem proposto e enviado à humanidade? E os espíritos respondem: Jesus. Talvez, acredito que é a menor resposta de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Daí entendermos que não é simplesmente porque Jesus foi crucificado, ao sangue do Cordeiro. Jesus era o Cordeiro, era um manso. Ele se entregou como os cordeiros lá no sacrifício no tabernáculo. Eram cordeiros mansos,
cordeiros puros, sem nenhuma mancha no corpo. Como Jesus é um cordeiro manso que se imolou, que se deixou se sacrificar. Mas aí, tirando a letra, ou melhor, o espírito da letra, a gente entende que Jesus, ele retira o pecado do mundo, a hamartia do mundo, como diziam os gregos, se nós seguirmos o que ele nos propôs. A proposta de Jesus, que é o desprendimento dos bens materiais, o desinteresse pessoal, que é colocar o interesse coletivo acima do interesse pessoal. E é confiança. A confiança em Deus nos momentos mais difíceis de nossa vida. Então, se a gente quer sair dessa roda viciosa de estar vivenciando os mesmos pecados, os mesmos vícios, as mesmas faltas, a mesma hamartia, se nós quisermos transcender aquilo que os gregos não conseguiram responder, se a gente quiser transcender o pecado, a gente precisa seguir o guia e modelo que é o nosso Jesus, o nosso irmão mais velho, o governador espiritual do plano terrestre. Então, nós, nesse momento de Páscoa para os cristãos e nesse momento de Páscoa para os judeus, porque tem uma comemoração diferente, e os judeus comemoram a libertação dos judeus da escravidão do Egito, e como forma de agradecimento, eles sacrificavam e sacrificam um cordeiro. A Páscoa para os cristãos significa a morte e a ressurreição de Jesus. E a Páscoa para a gente, se é que a gente pode falar nesse sentido, a Páscoa para a gente significa a renovação de nossas atitudes. Porque a gente não celebra a morte do Cristo. A gente não vê o Cristo como alguém crucificado, todo ensanguentado. O nosso Jesus, o nosso Cristo é alguém vivo, é alguém estuante, é o nosso governador espiritual, é como ele dizia, eu sou otimista, ele era feliz, ele tratava os seus discípulos e ele nos trata como amigos. Esse é o Jesus que a gente conhece, o Jesus vivo, o Jesus fora da cruz, o Jesus que ensinou uma proposta que nenhuma outra pessoa ensinou na terra, que era a proposta do amor, que até hoje muitos não compreendem, os judeus não compreendem, que o amor é que pode libertar o ser humano, é que pode libertar-nos do pecado. Esse sim é a proposta verdadeira que a gente entende sobre Jesus. Nós agradecemos a paciência de todos vocês e nesse momento, aproveitando essas vibrações, nós faremos a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, mais experiente, por já estarmos vivendo uma fé estruturada, uma fé raciocinada, que nos dá condições de desenvolvermos a nossa confiança, de suportar o sofrimento que nos chega através dos nossos erros passados e de poder tornar-nos criaturas melhores, assim sendo, nos transformando e ajudando os espíritos trabalhadores do alto a transformar esse mundo de expiação e provas no mundo de regeneração. Como diz o Evangelho, só a união dos encarnados e desencarnados é que poderá transformar esse mundo no mundo regenerado.
Muita paz, muita luz a todos, que tenhamos uma semana com muita fé, com muita confiança, com muita coragem e determinação para vencermos os obstáculos que irão bater na nossa porta. Que assim seja.